Hoje nós vamos encerrar a série do mês de abril, uma série mais curta, onde nós estamos aprendendo aí princípios para fortalecer a fé. Vimos na primeira mensagem o poder da sã doutrina, fortalecendo a fé no lar, a fé doméstica, a fé que nós aprendemos nos nossos eixos mais íntimos, nas nossas relações mais íntimas. Vimos no dia 15 a graça de Deus fortalecendo a fé da santa, um pouco da doutrina da graça, essa doutrina tão maravilhosa para nós e que nós podemos aprender com ela. Semana passada, o presbítero Jefferson trouxe uma mensagem à igreja. Eu estava lá em Guaíra, acompanhei os jovens no sábado, preguei lá em Guaíra no domingo. Tempo bom também, estivemos lá com os colegas, tivemos um tempo bem gostoso. Fizemos a viagem ao exterior, fomos ao estrangeiro, né? Voltamos. E estivemos lá, né? Fazendo as mambagens lá. E hoje estamos aqui. Vamos aprender sobre relacionamentos fortalecidos na fé, para a glória de Deus, né? Esse é o título da nossa mensagem hoje. Mas eu quero que você preste bastante atenção no texto que nós vamos ler. E que você vai entender de que tipo de relacionamento nós queremos falar hoje. Sempre que a gente fala sobre relacionamento, a nossa ideia é casamento, namoro, noivado, criação de filhos e coisas assim. Sobre isso, nós vamos falar a partir da próxima semana. Porque agora, maio, dentro do calendário da Igreja Presbiteriana, é o mês da família. Então, nós vamos ter uma série de mensagens a respeito da família. Depois, no final, eu vou apresentar para vocês a mensagem, a série de mensagens para maio. 4 mensagens aí voltadas para a família. Hoje eu quero trabalhar os relacionamentos dentro da proposta que Paulo traz a Tito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, e nós vamos ler os versos de 1 até o 11. Tito, capítulo 3, os versos de 1 até o 11. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la, teu smartphone e tudo. Se você não trouxe, eu tenho o texto aqui para você, tá? Eu vou ter o texto aqui para você. Acharam? Tito, eu vou ler aqui porque daí eu vou passando e fica fácil para quem estiver acompanhando. Eu tenho aqui toda a mensagem na minha frente aqui, tá? Às vezes vocês me veem olhando para cá porque a mensagem, essa que vocês veem lá, eu vejo aqui. Diz assim, olha, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelo privilégio de podermos tê-la, que nessa noite nós possamos aprender, ó Pai, através das Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, a expormos com esmero aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja aprenda, e que nós, ó Pai, possamos ter
adestrados, preparados, segundo o poder das Sagradas Escrituras, para a glória de Deus Pai, para o louvor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é nesse nome, o nome de Cristo, que nós oramos nesta noite. Em nome dele, amém e amém. Eu gosto muito de uma afirmação de Edmond Hibbert, e ele diz que a pregação da igreja primitiva jamais foi limitada à salvação, mas também incluía instruções concernentes às implicações práticas da salvação para a vida diária. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz para nós todo o escopo, ela traz para nós todos os fundamentos da salvação, os ensinos da graça, para que nós possamos aprender sobre aquilo que Cristo fez por nós, sobre o amor de Deus que transforma e restaura as nossas vidas. Porém, a palavra de Deus, ela é um compêndio que vai além dessas doutrinas de salvação. A palavra de Deus nos ensina a como nos portar e a como sermos diante de Deus, diante da sociedade e diante das autoridades. A palavra de Deus nos ensina a sermos homens e mulheres completos, que vivem o poder da salvação, não só na esfera eclesiástica, mas que leva esses princípios e valores por onde quer que for. E Paulo escreve aqui a Tito, falando que nós mostramos o nosso cristianismo e damos sinais da nossa salvação mediante o nosso comportamento e o nosso relacionamento em diversas esferas das quais nós estamos inseridos. O nosso id não deve ser somente aquele id voltado somente para um tipo de pregação. O nosso id é um id completo. Nós vamos falar às autoridades, nós vamos falar na sociedade, nós vamos falar nas associações, nós vamos falar nos bairros, nós vamos falar nos diversos lugares onde nós estamos. E nós devemos saber nos portar em cada um desses lugares aonde nós estivermos. Há crentes que não conseguem alcançar êxito na pregação do Evangelho e não conseguem despertar corações para a fé, porque muitas vezes vivem com uma visão muito bitolada, é só aquilo e pronto. O cristão pode e deve viver uma vida social, sabendo, no entanto, como se portar em cada situação. E Paulo escreve a Tito: ensina aos nossos irmãos aí da igreja em Creta como eles devem se portar, como eles devem agir, como eles devem ser não somente como cristãos dentro da igreja, mas também como cristãos inseridos na sociedade onde eles estão. E nós vemos então que a maneira como nós nos relacionamos, a forma como lidamos com as mais diversas classes de pessoas, a maneira que nos portamos em cada ambiente, mostra o nosso cristianismo, revela a glória do eterno e fortalece a nossa fé. Os cristãos, dentro desse contexto, deveriam produzir um impacto positivo na vida da sociedade. A vida cristã trata do nosso correto relacionamento com as autoridades, com o próximo e com Deus. E olhando então para aquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras, olhando para aquilo que Paulo escreve a Tito, nós podemos tirar algumas lições importantes a respeito de relacionamentos, de como nos relacionarmos, de maneira que o nosso id possa ser frutífero, proveitoso, promovendo a glória do eterno Deus. E o que Paulo nos ensina? Nós vamos fazer uma abordagem, nós vamos tirar algumas verdades daqui. E a primeira delas é que exercer de maneira cristã a cidadania fortalece a fé. Guarda isso no teu coração. Exercer de maneira cristã a cidadania fortalece a fé. E muitas vezes os cristãos acham que eles não têm compromisso nenhum com o mundo onde eles vivem, com a sociedade onde eles vivem. Há até um jargão bem interessante. Quando eu era do mundo, né? Eu fazia isso, aquilo outro. Nós estamos no mundo ainda, nós não somos extraterrenos, nós não somos ETs. Nós somos homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, mas que está inserida aí nessa sociedade. E que por muitas vezes nos escondermos e não cumprirmos com o nosso compromisso, permitimos que a sociedade continue do jeito que está.
Eu digo para vocês, uma percepção que eu faço do meio político. Nós temos uma bancada dita evangélica dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos uma bancada dita evangélica dentro lá do Senado. Nós temos uma bancada evangélica na Câmara dos Vereadores. Nós temos bancadas evangélicas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas o que essa bancada evangélica tem feito? Qual tem sido a influência dela? Qual é o impacto dela na sociedade? Muitas vezes eles se dizem crentes, mas não agem como tal no meio onde estão inseridos. E Paulo vem ensinar a Tito que nós devemos exercer a nossa cristandade, o nosso cristianismo, de maneira cidadã. E essa palavra é importante para o momento que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa sociedade. E ainda mais, estamos às portas de um momento de eleição. Já me perguntaram, pastor, para quem que você vai votar? Não revelo nem debaixo de tortura. Tá? E o meu intuito não é direcionar você nem para a direita, é direita aqui, né? Nem para a esquerda, eu tenho dificuldade, tá, gente? Nem para a direita, nem para a esquerda. Se não for, você faz que é e continua o jogo. Então, meu intuito não é esse. O meu intuito não é que você siga vermelho, verde ou azul. O meu intuito é que você tenha no teu coração um subsídio, que você tenha uma base cristã para que você possa exercer a tua cidadania. E Paulo diz a Tito, verso 1 do capítulo 3, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Os escritos de Paulo são maravilhosos, né? Paulo não fica bitolado só ali naquele meio igreja, teologia e coisa e tal. Paulo fala, vocês têm que ser cidadãos do mundo. Vocês têm que estar inseridos nesse mundo. No entanto, sem se deixar transformar por esse mundo, renovem-se pela transformação da vossa mente e façam uma transformação no mundo onde vocês estão. Sejam luz, pois ela não pode ser escondida debaixo de um alqueire. Façam a diferença. E uma das maneiras é através da nossa cidadania. O cristão, ele tem dupla cidadania. É cidadão do céu e também do mundo. Ele deve obediência a Deus e também às autoridades constituídas. E quando nós observamos isso, duas coisas são exigidas do cristão em relação às autoridades. Duas coisas. A primeira, submissão. Nós temos que nos submeter às autoridades. Por quê? Porque aqueles que governam, eles são autoridades que estão ali debaixo de uma vontade de Deus. Não é isso que a palavra diz? Que toda autoridade está ali porque Deus assim o permitiu. São constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitados e obedecidos. A obediência civil é responsabilidade do cristão. É pecado viver em desobediência civil. É pecado ir contra as leis. O cristão tem que obedecer à lei. O cristão, ele está debaixo de... Não, mas eu sou cidadão do céu. Você obedece à lei do céu, mas enquanto você está aqui, obedece à lei civil. É feio, é mau testemunho ver crentes indo contra aquilo que preceitua a nossa Constituição. Nós devemos obedecer. O cristão não pode ser anarquista, nem agitador social, uma vez que resistir à autoridade é insurgir-se contra o próprio Deus que a instituiu. E Paulo escreve aos Romanos, e ele diz que não há autoridade que não tenha sido instruída por Deus. Está lá em Romanos 13, verso 1. E essa ordem, então, que Paulo dá, ela foi dada em virtude das tensões sociais e políticas que pairavam na ilha de Creta. A ilha de Creta era um lugar de efervescência, de dificuldade, né? Ela tinha sido tomada pelo Império Romano por volta do ano 67 depois de Cristo. E aquela região era uma região de muitos conflitos, de muitas dificuldades. Um historiador antigo chamado Políbio, um historiador grego, diz que os cretenses, esse povo onde Tito estava inserido, Tito estava na ilha de Creta, eles estavam constantemente envolvidos em insurreições, assassinatos e guerras destruidoras.
E Paulo escreve a Tito e fala assim, olha, que os nossos irmãos não sejam assim. Que os nossos irmãos não sejam pessoas agitadoras, anarquistas, envolvidas com a baderna. A instrução para nós, enquanto cidadãos, é que oremos pelo nosso país. É que oremos pelas autoridades. Na época do impeachment, não quero dizer aqui se foi certo ou errado, nada disso. Mas me doía o coração ver os tratamentos que muitos cristãos davam às autoridades que estavam lá. Presidente, governadores e coisa e tal. Nós devemos agir de maneira correta. Nós devemos ser sinônimos de ordem. Cada um de nós. O problema é que os crentes hoje eles sofrem de uma dificuldade de obediência. Muito porque se ensina que cada um pode fazer aquilo que quer. Que cada um pode seguir aquilo que lhe dá na cabeça. E um dos grandes problemas que o nosso país enfrenta, irmãos e irmãs, é isso. É que cada um quer fazer aquilo que lhe dá na cabeça. O cidadão, ele sai no trânsito aqui, ele dirige do jeito que ele quer. Ele ultrapassa o sinal vermelho, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí, de repente, ele vai morar nos Estados Unidos. Lá dirige certinho. Por quê? Porque se for preso, perde tudo, é punido e coisa e tal. Porque se obedece às leis. E olha que vocês sabem, eu não sou a favor da cultura americana. Mas isso é uma verdade. Nós nos acostumamos a desobedecer. E os crentes acostumaram a desobedecer. Igrejas estão desobedecendo a lei. Contei para vocês esses dias atrás, estive numa reunião com a contadora, resolvendo questões do imposto de renda, algumas documentações da igreja. A contadora veio me falar, pastor, vocês são um ponto fora da curva. Eu falei, por quê? Porque há muitas igrejas hoje que estão sonegando as coisas. Pastores sonegando, mandando declarar de maneira errada, para pagar menos, para fugir do fisco. Ah, mas como que sobe no púlpito e prega sobre legalidade, sobre justiça, sobre... Ah, não sei. E dói, viu, irmãos? Todo mês a mordida do leão dói. O leão está mordendo duro, né? Ele não corrige essa tabela. Né? Vou fazer uma oração em nome de Jesus, corrige a tabela, né? Dói. Mas nós temos que obedecer. A maneira de nós podermos tratar disso é pedir no Senhor, muda essa lei. Senhor, nos ajuda, mas burlar a lei, inventar caminhos para benefício próprio, e o pior, há muitos crentes fazendo isso, há igrejas fazendo isso. Mas a orientação a nós é que isso não aconteça. Tito deveria orientar os cristãos de Creta a serem submissos aos seus governantes. A obediência dos cristãos como cidadãos deveria ornar a doutrina que eles pregavam. Então saiba disso. Nós glorificamos a Deus e a nossa fé é fortalecida quando nós agimos de maneira cidadã, submissa. Mas eu sei que há alguns que estão se contorcendo aí no banco. Eu vou explicar uma coisa. Dentro do nosso princípio cristão e dentro também da nossa ideia reformada. A obediência civil, ela tem limites. O Estado não é dono da consciência dos homens. Sempre que o Estado se torna absolutista e opressor, invertendo e subvertendo a ordem, promovendo o mal e coibindo o bem, os cristãos têm o direito e até o dever de desobedecer. Aí a palavra de Deus nos assegura: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as coisas são subvertidas, invertidas, quando a força do Estado nos impele a desobedecer a Deus, não. Nós permanecemos dentro da vontade de Deus. Pastor, mas daí nós vamos sofrer por conta disso. Sim, que soframos. Mas que não desobedeçamos a Deus. Quer um exemplo disso? E digo em amor, queridos. Não é preconceito. Não é segregação. Pelo contrário, me entendam. Mas essa questão de orientação de gênero. O que está sendo ensinado aí é totalmente contra o que preceitua a palavra de Deus.
Se as pessoas querem seguir o seu caminho, querem se juntar homem com homens, mulher com mulher, tudo bem. Para eles. Para nós, não. Nós somos arautos do Senhor e vamos dizer, está errado. Agora, você também não precisa, sem que ninguém te perguntou, sem que ninguém te falou nada, você ficar igual um xarope lá. Ah, está errado. Ninguém te perguntou, fica na tua também. Tá? E tem muito crente chato também. Fica lá se metendo onde não tem que se meter. Ninguém te perguntou nada, fica na tua. Ninguém pediu conselho. Agora, pastor, você acha certo ou errado? Aí pediu a minha opinião. Aí a gente entra com as travas da chuteira. Está errado. Não está certo. Meus filhos me perguntam. Está errado. Pai, estão ensinando tal coisa na escola. É só um exemplo, tá, gente? Não está ensinando. Estão ensinando tal coisa na escola. Vamos conversar. Agora, nós devemos nos levantar quando o Estado infere contra a nossa consciência e nos faz desobedecer a Deus. A autoridade é constituída por Deus para promover o bem e coibir o mal, não o contrário. E Paulo diz isso muito claramente a Tito. John Stott está correto quando ele diz que não podemos cooperar com o Estado se ele reverter o seu dever dado por Deus, promovendo o mal em vez de puni-lo, e opondo-se ao que é bom em vez de recompensá-lo e promovê-lo. Aí nós nos levantamos contra. Agora, nós devemos entender que devemos agir como cidadãos de maneira correta. Quando as coisas caminham bem, nós nos submetemos. Quando nos impele a desobedecer, nós ficamos com a palavra de Deus. Uma segunda coisa que nós vemos aqui que Paulo fala, além da submissão, é a obediência. Paulo fala que nós devemos obediência às autoridades. A submissão implica obediência e cumprimento dos deveres. Os cristãos, eles devem cumprir as leis e instruções das autoridades civis. Quer um exemplo? Pagar corretamente seus impostos. Não cabe ao cristão sonegar imposto. Pastor, mas está difícil, está complicado. Olha, as nossas leis são injustas. Querido, ore para Deus mudar. Agora, você ficar inventando caminho, você ficar inventando meios para fugir, isso não é correto. Pastor, mas está difícil. Confia a Deus. Ele nunca deixou faltar aos seus. Nunca vimos nem o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não sou eu que digo isso. Só estou ecoando o que Davi disse a respeito da vida dos justos. Eu sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil para a igreja e está se tornando cada vez mais difícil. A igreja, em bem pouco tempo, será mais uma instituição a ser tributada. Não sei se vocês sabem, a igreja ela não paga impostos. Ela paga taxas, né, mas não paga impostos. O caminho está mudando. Tanto é que tramita no INSS uma lei, uma ordem, uma normativa, não sei qual é o termo correto, aonde os pastores serão tributados como um profissional liberal, como um outro profissional, aonde a igreja vai pagar 20% e ele os 11%. E daí? Vamos dar um jeitinho, vamos tirar um pouquinho daqui, enfia um pouquinho ali por baixo, paga aqui por fora. Não. Conosco não. Mas vamos fechar as portas. Se essa for a vontade de Deus, nós fechamos. Mas por conta disso, sim. Por quê? Porque nós estamos confiados em obediência ao Senhor. Amados, olha aqui para mim. Eu sei que isso é contra aquilo que o senso comum tem dito. Eu sei que é. Eu sei que às vezes nos causa indignação. As leis e a forma que o nosso país conduz as suas leis realmente nos gera indignação. Mas nós vamos ser mais um em desobediência. Nós vamos ser como os que os outros são, ou vamos seguir a orientação que a nossa lei e a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus? Como nós seremos? Eu sei, queridos, não é fácil. Mas cabe a nós, que temos o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, dar o exemplo.
e confiar que Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Tanto é que a palavra é muito clara: tendo o que comer e o que vestir, estejais alegres. Isso o Senhor nunca vai deixar faltar. Então, que nós tenhamos isso, nos relacionemos como cidadãos de Deus, cristãos no meio de uma sociedade corrompida. Nós somos a luz de Deus nesse meio. E Paulo fala então a Tito: Tito, ensina isso a essa igreja. Que essa igreja seja um exemplo de cidadania, relacionando-se com as autoridades de uma maneira santa, verdadeira, fazendo a diferença. A exortação, queridos, o que a palavra nos chama é que façamos o mesmo. A exposição da palavra nos leva a entendermos da mesma maneira. Nós devemos agir de maneira cidadã, correta. Pastor, mas eu não concordo da maneira que as coisas estão. Prepare bem o teu voto. Faça uma análise dos projetos de cada candidato. Busque fontes para você conhecer o histórico de cada um deles. Planos de governo, o que cada um já fez. Ah, esse tem tantos anos na vida pública, quantos projetos, quantas medidas. Faça isso. Faça isso, seja consciente. Agora, pecar, deflagrar atitudes que não são correspondentes ao cristianismo, sonegar, isso não é correspondente aos filhos de Deus. Então, o nosso relacionamento com as autoridades deve ser assim. O cristão deve ser um cidadão exemplar, estando pronto para toda boa obra. Ele não é um problema para a sociedade, ele é um benfeitor. Nós não somos um problema para o mundo onde nós vivemos. Nós somos benfeitores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma segunda verdade que o Paulo nos ensina é que relacionar-se como cristão na sociedade fortalece a fé. Ele fala no primeiro momento da nossa cidadania em relação às autoridades. E ele continua dizendo assim, olha, no verso 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Essa orientação aqui é a maneira que nós devemos nos portar no mundo onde nós vivemos. Não só no meio da irmandade, mas também em toda a sociedade onde nós estamos inseridos. Há muito crente que faz uma dicotomia de comportamento. Dicotomizar é dividir, é separar. Né? E há muitos cristãos que têm um comportamento dentro da igreja e um comportamento fora da igreja. Há cristãos que são de um jeito dentro da igreja e de outro jeito fora da igreja. Isso é correto? Não. O nosso cristianismo, ele deve ser unânime em todos os lugares onde nós estivermos. E Paulo fala, Tito, ensina isso à igreja. O cristão, ele deve relacionar-se positivamente, não apenas com as autoridades, mas também com seus pares, ou seja, com todos os membros da comunidade, com o seu próximo. Tanto porque a forma que nós nos comportamos é um instrumento do Espírito Santo de Deus para despertar os corações para a fé. A maneira que você se porta no meio das pessoas é uma forma que o Espírito Santo usa para despertar os corações para a fé. Há muito crente xarope, chato, ranzinza, reclamador, resmungador, difamador, caluniador, fofoqueiro. O povo olha, eu não quero ser igual a esse aí não. Então, a maneira que nós nos relacionamos com o mundo também é uma maneira do nosso id. Devemos ter relacionamentos corretos, não apenas dentro da igreja, mas também com os não crentes. Eles estão nos observando em todo o tempo.
E dentro disso, o apóstolo Paulo nos dá algumas orientações para nós executarmos e assim agirmos corretamente no meio da sociedade. Vamos ver? Ele fala assim, olha, em primeiro lugar, não destruir a reputação das pessoas. A ordem apostólica é enfática. Não difamem a ninguém. Não cabe ao crente a atitude difamadora. A palavra grega, blasfêmia, traduzida por difamação, traz a ideia de falar mal com o propósito de ferir. E há muito crente que usa a boca dele para ferir o outro. Gosta de se elevar, diminuindo o outro. Gosta de subir, usando a cabeça do outro como degrau. Isso não é cristão. O cristão não difama. A difamação é um assassinato moral. É usar a espada da língua para ferir e destruir a reputação das pessoas. E a igreja de Cristo tem padecido por conta disso. Por conta de crentes difamadores. Ô raça que gosta de falar mal dos outros, é a raça do crente. Você vai procurar. Você viu fulano? E aí começa, né? O veneninho da língua. E o pior é que eles estão ficando autoimunes. Eles mordem a língua e não morrem envenenados. Não, não é assim conosco. Nós não somos difamadores. Pastor, fulano errou. Trata com ele do erro. Mas traga à tona as coisas boas. Fale bem do teu irmão. O cristão não deve caluniar ninguém. Eu gosto de algo que o Hernandes Dias Lopes diz. Ele fala assim que o pecado da língua é um dos mais devastadores pecados na sociedade. A língua é fogo e veneno. Ela mata e destrói. Aqueles que foram alvos da benignidade de Deus não podem ser instrumentos de maldade para ferir as pessoas. Inclusive o pastor, viu gente? O povo gosta de falar mal também do pastor, né? Dos pastores. Estava conversando com a minha mãe esses dias. Ela está falando, vocês me deixam de cabeça quente. Os 2 filhos são pastores. E ela falou assim, quando alguém faz alguma coisa errada, o pessoal comenta, fez errado. Mas quando é o pastor, coloca no jornal, na internet, tudo, é para acabar, né? Falei, mãe, a gente tem que estar preparado para isso. Ela falou, meu coração dói, mas é verdade. Nós não devemos difamar ninguém. Nós devemos, sim, promover o bem. Então, esse é um primeiro ensinamento. Uma outra coisa que Paulo nos ensina é que o cristão não deve destruir os relacionamentos com as pessoas. Olha só o que Paulo diz. Nem sejam altercadores. Eu estou fazendo aqui uma exposição do verso 2. Altercar, gente, é criar confusão, provocar contendas, envolver-se em discussões que ferem as pessoas e destroem os relacionamentos. Tem crente que gosta de discutir tudo. Meu time é melhor que o teu. Meu filho é melhor que o teu. O meu carro é melhor que o teu. Minha igreja é melhor que a tua. Por quê? Porque lá tem 10% a menos de pecador. Para, gente. A gente fica se envolvendo em cada... Né? Agora, no Facebook, o nível aumentou. Agora é discussão teológica. O meu teólogo é melhor que o seu. Porque eu sou calvinista e não sei o quê. E a pessoa se gaba. Para com isso. Tem gente que fica arrumando confusão atrás de confusão. Nada tá bom, nada presta, nada dá certo. O crente não é altercador, ele não causa confusão, ele não gera no coração de Deus o ódio. Pastor, Deus odeia? Lembra que eu falei que a gente muitas vezes usa alguns termos para definir algumas coisas que não alcançam a grandeza de Deus? Mas a Bíblia fala, 6 coisas eu abomino. A 7ª, eu odeio, eu detesto. Qual que é a 7ª? Aquele que causa dissensão entre os irmãos. A tradução lá está odeio, detesto, não gosto, não sei, está lá. Tem muito crente assim, altercador. Gosta de causar confusão, gosta de entrar em discussões. Não, o crente, ele trabalha relacionamento com as pessoas, ele cria amizades. Ele é aquela pessoa que os outros gostam de estar perto dele. Tem crente que ele é assim, né? O pessoal vai fazer a lista do churrasco. E fulano?
Ah, ele não pode. Mas você perguntou? Nem perguntei, mas ele não pode. Não vamos pôr ele na lista, não. O bom é aquele que fala assim, vamos fazer churrasco. Ó, o fulano não pode faltar. Ele tem que estar lá. Por quê? Porque conta cada piada suja, cabeluda. Não por isso, viu? O crente tem que ser chamado por quê? Porque ele é luz, ele ajunta, ele faz coisas boas, é gostoso estar do lado dele, tem uma conversa boa, ele aponta as pessoas para Cristo. Assim deve ser com cada um de nós. E Paulo continua. Ele fala que nós não devemos cavar abismos, mas construir pontes de contato com as pessoas. De que maneira ele fala isso? Sejam cordatos. O cristão precisa ser uma pessoa polida. A sua língua deve ser medicina e não espada. A igreja é hospital, não é tribunal. O crente, ele é promotor das coisas boas. Porque ele traz consigo o amor de Cristo Jesus. Tem gente que a língua dele é ferina. Aonde ele está, não está a bênção, só a discórdia. Conosco não é assim. Nós somos cordatos. Precisamos tratar uns aos outros com dignidade e respeito. Precisamos viver em paz uns com os outros. O termo que Paulo usa aqui no grego é epiex. Epiex é cordato. Descreve a pessoa que não se atém somente à lei. O homem epiex está sempre pronto a temperar a justiça com a misericórdia, com o coração na necessidade do outro. É isso que esse termo nos ensina. Quando nós olhamos para o original, é isso que nós aprendemos. Então, trata-se aqui da consideração indulgente para com as debilidades humanas. O homem epiex é aquele que, mesmo tendo o direito de usar a justiça, opta por agir com misericórdia. Eu posso exercer a justiça aqui. Mas como eu olho para o meu Cristo, e Ele olhou para mim com olhos de misericórdia e amor, eu também atuo assim. Como tem faltado isso no meio da sociedade? Sabe por quê? Porque muitos de nós, como cristãos, estamos falhando nessa atitude. Inclusive dentro dos nossos próprios lares. Às vezes nós somos muito pouco misericordiosos. A igreja tem assumido, em muitos lugares, um viés muito justiceiro. Mas não a justiça divina de praticar e viver a justiça, mas de querer aniquilar do seu meio aquilo que é diferente. Não cabe aqui para nós. Eu já alertei. Você já pensou um dia nós estarmos aqui, chegar e se sentar no nosso meio alguém tão diferente de nós? Talvez com um estereótipo diferente do nosso, com pensamentos diferentes do nosso. O que nós vamos fazer? Pôr para fora a pontapés? Ou acolher em amor e começar a pregar a palavra de justiça que transforma a vida? Nós precisamos aprender. E Paulo ensina ainda, dentro desse verso 2, a não lutar pelos próprios direitos, mas entregá-los a Deus. Dizendo de que maneira? Dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A palavra grega aqui é prauteta. É complicado mesmo, é isso, prauteta. Usada pelo apóstolo de um termo que vem de praus, ou seja, manso. Essa palavra descreve uma pessoa cujo temperamento está sempre sob controle. Até o Hulk lá do filme dos Vingadores está sob controle. Eu estava assistindo esses dias e ele falou que ele controla quando ele quer. Sabe qual que é o personagem lá do Hulk? Você não assistiu? Tem um filme novo lá, vai assistir, é bem legal. Tá? Eu vou assistir essa semana. Até ele consegue controlar o temperamento, mas tem crente que não controla. Tem crente que quando você vê, meu Deus, ele já explodiu. Eu naturalmente, vou fazer aqui uma confissão de pecado, eu naturalmente tenho pavio curto. Mas o Espírito Santo está acrescentando tecido todo dia ali. Todo dia. Todo dia. Tem hora que a gente, pelo pecado, dá uma cortada e fala, agora vai. Mas o Senhor vem com sua misericórdia. Vamos emendar aqui de novo, meu filho. Vamos. Miserável, pecador. Vamos pôr lá. Mas é isso.
é nós sermos controlados. E veja bem, presta atenção no que eu vou te dizer. Mansidão não é um atributo natural. O homem naturalmente não é manso. Não é virtude, é graça. Ser manso não é ser frouxo ou ficar impassível diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido ou covarde. Não é manter a paz a qualquer custo. Ser manso é não lutar pelos próprios direitos e saber, Deus é o meu juiz. E como que eu consigo isso? É graça. É o agir gracioso e misericordioso do Senhor sobre minha vida. Porque nós, por nós mesmos, nós somos pecadores. Nós somos sanguinários. Nós só queremos o mal. Eu não, pastor. É porque você foi salvo por Cristo. Se não for salvo por Cristo, o gosto que você traz na sua boca é de sangue. É de vingança, de ódio. Quem foi salvo por Cristo traz consigo o gosto do maná. Do alimento dos céus. A depravação nos leva à violência. Nos leva ao desejo da nossa própria justiça. E como há crentes que têm um desejo de justiça própria. Mas aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, transformados pelo poder da graça, eles entregam tudo diante do Senhor. Aquele hino, né? Tudo entregarei, faz sentido na vida destes. Então, é ter os seus direitos entregue nas mãos de Deus. É não fazer menção da sua própria justiça. Isso é fraqueza? Não. Isso é força que o Senhor vem e nos dá dia a dia. É uma atitude humilde de quem foi salvo e regenerado por Cristo Jesus. Então, queridos, relacionar-se como cristão na sociedade fortalece a fé. E como que o cristão se relaciona? Dessa maneira. Humilde, sincera, temperada, mansa, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E conduzindo, apontando para Cristo Jesus em todos os momentos. E para a gente fechar a exposição desse capítulo, nós aprendemos que relacionar-se corretamente com Deus fortalece a fé. Paulo fala, Tito ensina a igreja a relacionar-se com as autoridades. Também fala a eles do relacionamento que eles devem ter uns com os outros. Mas nada disso vai valer se eles não tiverem um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Essa é a base. Essa é a base de tudo. A maneira que nós nos relacionamos com Deus vai nos conduzir no nosso relacionamento como cidadãos, como homens e mulheres na sociedade, os nossos relacionamentos uns com os outros. E John Stott, ele considera o texto que nós lemos aqui, o texto em apreço, talvez como a declaração de salvação mais completa que há no Novo Testamento. John Stott diz que essa é uma das declarações de salvação mais completas que há no Novo Testamento. E olha só o que Paulo nos diz. Se você está com a tua Bíblia aberta, me acompanhe. Eu vou ler a partir do verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha aqui o nosso estado. Esse é o teu retrato. Essa é a tua descrição, tá? Aqui descreve quem nós éramos. Aí Paulo vem e diz assim, quando, porém, no verso 4, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, traduzindo graça, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, traduzindo graça, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Graça! Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graça. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós estávamos mortos, queridos, nos nossos delitos e pecados. Nós éramos a escória, vermes. De nós não podia se tirar nada. Totalmente depravados, caídos. Mas o Senhor, no seu amor e misericórdia, Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para a nossa miséria.
Ele olhou para o nada que nós tínhamos. E Ele nos deu tudo. Ele nos deu seu amor. E veja bem, sem que nós merecêssemos nada. Paulo descreve isso em Romanos 5,8. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E Ele nos amou de uma maneira tão profunda, que Ele se deu na cruz por nós, fazendo-se justiça por nós. Nós que éramos merecedores de toda a condenação, nós que merecíamos estar dependurados daquele madeiro, Ele se fez justiça por nós, morreu por nós. E de que maneira nós entendemos isso? Como traduzimos isso? Graça. Porque não merecíamos. E sendo alvos dessa graça, o que nós fazemos? Reagimos de forma positiva para com o nosso Deus. Passamos a viver uma vida voltada para Ele. Paulo diz aqui, ensinando a Tito, eu quero que você entenda um pouco a dinâmica que Paulo usa aqui para ensinar. Ele vai ensinar que a nossa obediência civil e a nossa cordialidade social, ela é um reflexo, ela é uma consequência do quê? Da nossa salvação. Só é capaz de ser obediente e servil, só é capaz de agir dessa maneira na sociedade, como Paulo descreveu, aqueles que são salvos. Só faz sentido para viver dessa maneira aqueles que foram salvos. Só consegue dar a face para tomar um segundo tapa aquele que foi falso. Só consegue caminhar uma segunda milha aquele que foi salvo. Só consegue viver a verdade do Evangelho amando ao próximo como a si mesmo aquele que foi salvo. Só se encaixa isso na cabeça de alguém que foi transformado pela graça. Sabe por que há muita resistência no meio da igreja em viver uma vida verdadeiramente cristã? Porque falta conversão. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou convertido ou convertida? Não. Isso quem tem que saber é você com o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem uma placa. Agora, a Bíblia fala que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Frutos dignos de arrependimento. Cristão altercador. Cristão que fala palavrão, cristão que vive em confusão, cristão que não consegue obedecer à lei, não é cristão. É um crente michuruco, religioso, que se engana a si mesmo, porque a Deus não engana. Engana o pastor também, porque o pastor ele olha, aquele olho de benignidade, amor, oh, que bênção, irmão, mas a Deus você não engana. E Paulo diz, olha, ele conta que ele narra todo o processo da nossa salvação, dizendo, olha, vocês só conseguirão viver dessa maneira se vocês forem restaurados pelo poder de Cristo Jesus. Então, o nosso relacionamento para com Deus é um relacionamento de conversão, de entrega. É Cristo habitando em nós, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim, eu me torno um cidadão exemplar. Cristo vivendo em mim, eu me torno alguém na sociedade exemplo. Cristo vivendo em mim, eu me torno no meio da irmandade alguém digno de apreço. Cristo vivendo em mim, eu me torno diante de Deus alguém capacitado para herdar a eternidade. Então nós somos chamados a vivermos como cristãos verdadeiros, não mais. E aí, Paulo narra a nossa condição para mostrar, olha, vocês não podem ser o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, paixão e prazeres. Tem cristão que não consegue dominar as suas vontades. Não pode ver um golinho de pinga que, meu Deus, é comigo mesmo. Aqui é o meu território, né? Não pode ver uma panela de comida, não estou dizendo nem um prato aqui, né? A gente fala muitas vezes da bebida e esquece, né? Glutonaria também é pecado, gente.
Não pode ver uma vizinha na janela e falar, agora eu vou. E sai a fofocar. Não bebe, não come, mas fofoca que é uma beleza. Não, nós não vivíamos assim. Não vivemos mais, o cristão não vive em malícia e inveja. A cristã é invejoso, não pode ver o irmão alcançando algo que o coração dele se condói. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Há cristão que não consegue olhar para a cara do outro irmão. Se o irmão está desse lado da rua, ele passa para aquele outro lado. Vive no ódio. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Então, nós devemos viver a vida cristã de maneira humilde, sincera e verdadeira. O pecado atingiu todas as nossas faculdades, razão, emoção e volição. Estávamos perdidos e condenados. Estávamos, só não estamos pelo poder da graça. George Whitefield, grande pregador inglês do século XVIII, quando via alguém caído na sarjeta, ele dizia, ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Essa era a minha situação, se não fosse a graça de Deus. Esses dias nós estávamos no lugar, eu e o Davi, meu filho, nós vimos uma pessoa na sarjeta. O Davi, quando olhou, ele se assustou assim, foi dando a volta, e eu fui segurando para ele passar do lado. E ele foi me empurrando, e eu empurrando ele para lá. E eu falei, filho, olha isso daí. Você só não está aí. Você só não passa por isso. Porque Deus ama você. Porque Deus te ama. E outra coisa, filho. Deus pode tirar essa pessoa daí. Manifestando a graça salvadora dele. Ele pode salvar a quem ele quiser. Ele é o Senhor da vida. Agora, nós não estamos nessa situação, filho. Porque o Senhor nos ama. E aí, quando cheguei em casa, eu falei, conta para tua mãe que você viu. Ele ficou assustado. Aí ele foi contar. Ele falou, olha, eu vi lá uma pessoa assim, assado. Por que você não estava lá, filho? Por causa do amor de Deus. E como que eu respondo a esse amor? Qual é a resposta que eu dou a este amor? Viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Fazendo um resumo aqui. Amando o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. É assim. Esse é o ensinamento de Paulo à igreja em Creta, que Paulo traz a Tito, e esse é o ensinamento que ele traz a cada um de nós. Respondemos de maneira positiva à salvação que nos é dada por Cristo Jesus. E de que maneira eu respondo isso? Sendo zelosos de boas obras. Não porque as boas obras me salvam. O que nós vimos nesse texto? Que nós somos salvos pela graça. As boas obras então são o quê? Consequência da salvação que recebi em Cristo Jesus. Porque sou salvo, eu abençoo. Eu sempre digo isso a Simone. Eu não sou fiel a você. Não, eu sou fiel a Deus. E essa fidelidade ecoa na vida dela. Porque o dia que eu vier a infringir, não vai ser contra ela. Vai ser contra Deus. O meu amor maior não é por ela. É por Deus. E esse amor ecoa na vida dela. Se eu deixar de amar a Deus, não terei condições de amá-la. O meu zelo maior não é pela igreja. Meu zelo maior é obedecer a Deus. E essa obediência reflete na minha vida pastoral, no meu ministério com a igreja. Então, tudo é para Ele. Tudo é dele.
E é por meio dele que as coisas acontecem. Isso é graça. Quando o Senhor me alcança, e eu passo a olhar só para Ele. E aí as coisas vão refletindo. É assim que vive o cristão. Tudo o que ele faz é para Deus. E esse culto, para Ele, se você está nele, você vai se agradar. Se você está nele, vai ser satisfatório para você estar aqui. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem se contentar ou se alegrar com o culto? Porque eles estão disputando com Deus. Eles querem o culto para eles. Não, o culto é para Deus. Como você não recebeu a atenção total, você fica frustrado. Agora, quando você está nele, você vai receber da graça dele sobre a tua vida. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Gracioso e transformador para a glória e para o louvor dele. Então, queridos, não importa a esfera, nem o lugar. O que importa é a nossa disposição em glorificar a Deus, por meio do exercício de uma boa cidadania, amando e valorizando o próximo, e buscando uma relação correta, obediente e servil para com Deus. Assim fortalecemos nossa fé e caminhamos rumo à glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aprenda e leve essa palavra com você, no nome santo de Cristo Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós entregamos com gratidão a nossa adoração e o culto dessa noite a Ti. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de maneira digna do Teu santo Evangelho. Como Paulo ensinou a Tito e a igreja dos irmãos que estavam ali em Creta, que nós possamos aprender também. Algo que a igreja precisa ter, algo que cada um de nós precisa ter, é um coração, Pai, pastoreável, um coração obediente, um coração disposto a viver para Ti, para a Tua honra e glória, Pai. Ajuda que esse coração esteja em nós, que essa vontade se manifeste em nós, e que esse poder, ó Pai, do Senhor, seja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas em todo o sempre. Amém e amém.